São do simulado de reciclagem número 26. Pergunta de número 1. Os limpadores de para-brisa são equipamentos, letra D de dado, que é a resposta certa, obrigatórios, cuja falta ou não uso sob chuva acarreta pena de multa e retenção do veículo para regularização. Pergunta de número 2. O Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com a Lei 9.503/97, é responsável por regular, letra C de casa, que é a resposta certa, o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres abertas à circulação. Pergunta de número 3. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deverá guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal de, no mínimo, letra D de dado, que é a resposta certa, 5 metros. Pergunta de número 4. Chama-se interseção a todo cruzamento, letra B de bola, que é a resposta certa, em nível, entroncamento ou bifurcação. Pergunta de número 5. No caso de transferência de domicílio no mesmo município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de, letra A, que é a resposta certa, 30 dias. Pergunta de número 6. Uma placa com o desenho abaixo indica que nas proximidades existe, letra C de casa, que é a resposta certa, museu. Pergunta de número 7. Para garantir as condições de segurança dos veículos em circulação, será obrigatório, letra D de dado, que é a resposta certa, fazer a inspeção de segurança veicular. Pergunta de número 8. O condutor que fecha um cruzamento além de cometer uma infração está, letra B de bola, que é a resposta certa, desrespeitando os direitos dos demais usuários da via. Pergunta de número 9. A sinalização utilizada a fim de controlar o direito alternado de passagem dos veículos e dos pedestres é, letra D de dado, que é a resposta certa, o semáforo. Pergunta de número 10. Qual o significado da placa A39? Letra D de dado, que é a resposta certa, passagem de nível sem barreira. Pergunta de número 11. A placa R23 e R27 abaixo significam, respectivamente, letra A, que é a resposta certa, conserve-se à direita, ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Pergunta de número 12. Diante da placa ao lado R1, você deve, letra C de casa, que é a resposta certa, imobilizar seu veículo e olhar bem o trânsito antes de entrar ou cruzar a via. Pergunta de número 13. Quais são as causas que provocam a aquaplanagem? Letra D de dado, que é a resposta certa, todas as alternativas são verdadeiras. Pergunta de número 14. Quando o condutor estiver em uma área de trânsito entre vias urbanas e rodovias, será preciso, letra D de dado, que é a resposta certa, ter atenção redobrada na sinalização. Pergunta de número 15. Quando acontece um acidente porque o condutor não teve habilidade suficiente para evitá-lo, dizemos que foi por, letra B de bola, que é a resposta certa, imperícia. Pergunta de número 16. De acordo com os conceitos de direção defensiva, letra D de dado, que é a resposta certa, o excesso de claridade pode provocar ofuscamento. Pergunta de número 17. Qual o efeito produzido pelo uso da bebida alcoólica no condutor? Letra A, que é a resposta certa, excesso de autoconfiança. Pergunta de número 18. Ao se aproximar de um cruzamento sem sinalização, o condutor percebe que há um veículo se aproximando na via transversal à sua direita. Sobre a ação do condutor nesse cruzamento sem sinalização, marque a alternativa correta. Letra D de dado, que é a resposta certa, imobilizar seu veículo e dar preferência ao outro veículo. Pergunta de número 19. Em uma viagem, o condutor deve adotar alguns procedimentos defensivos. Dentre eles, podemos destacar, letra B de bola, que é a resposta certa,
fazer intervalos durante a viagem para descanso, usar cinto de segurança e respeitar a sinalização. Pergunta de número 20. Alguns dos fatores que causam acidentes no cruzamento são... Letra D de dado, que é a resposta certa. Desrespeito à sinalização e falta de visibilidade. Pergunta de número 21. Quando a hemorragia atinge uma artéria, apresenta... Letra C de casa, que é a resposta certa. Sangue vermelho cintilante, vermelho vivo. Pergunta de número 22. Ao movimentar um acidentado com suspeita de fratura na região da coluna vertebral, qual a possível consequência desse procedimento? Letra A, que é a resposta certa, paralisia dos membros. Pergunta de número 23. Em um acidente com motocicleta, a vítima está inconsciente e caída no chão com os joelhos dobrados. Nesta situação, o recomendado no socorro à vítima é... Letra A, que é a resposta certa, não tirar o capacete do motociclista e não movimentá-lo. Pergunta de número 24. É considerado um procedimento importante no socorro das vítimas de acidentes de trânsito? Letra D de dado, que é a resposta certa, evitar movimentos da cabeça do acidentado. Pergunta de número 25. É incorreto afirmar que se deve... Letra C de casa, que é a resposta certa, dirigir bem devagar nas rodovias caso tenha bebido. Pergunta de número 26. O estacionamento sobre passeio é... Letra D de dado, que é a resposta certa, um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. Pergunta de número 27. O condutor que mantém boas relações no trânsito... Letra A, que é a resposta certa, colabora com a segurança de todos os usuários da via. Pergunta de número 28. Para um comportamento seguro, o condutor deve... Letra D de dado, que é a resposta certa, ser prudente, conhecer e respeitar a legislação de trânsito. Pergunta de número 29. O trânsito em condições seguras é um direito de... Letra A, que é a resposta certa, de todos. Pergunta de número 30. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? Letra D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento. Obrigado e boa sorte na sua prova.